crianças! Que alegria a gente estar junto de novo, principalmente para aprender mais uma história, mais uma lição muito importante da Palavra de Deus. E não teria uma maneira melhor de começar isso do que conversando com Ele. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa oportunidade de ler a Tua Palavra e de aprender mais uma lição preciosa que o Senhor deixou para cada um de nós. Aceita, Senhor, o nosso louvor através das músicas que vamos cantar e fala também aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar com a Tia Carla? Tia Carla, vamos! Diz a Bíblia que Jesus tem por inconstante amor, como é linda a sua luz, como é tão bom o Salvador. Tudo fez Jesus por mim, só por Ele vou viver, e porque me quer assim, hei de amá-lo até morrer. Sei que me quer bem, quer me ver feliz. Sei que me quer bem. A Bíblia assim o diz. Sei que me quer bem, quer me ver feliz. Sei que me quer bem. A Bíblia assim o diz. Tudo fez Jesus por mim, só por Ele vou viver, e porque me quer assim, hei de amá-lo até morrer. Sei que me quer bem, quer me ver feliz. Sei que me quer bem. A Bíblia assim o diz. Sei que me quer bem, quer me ver feliz. Sei que me quer bem. A Bíblia assim o diz. Ai, que música linda e que mensagem preciosa! A música nos diz que a Bíblia fala coisas muito importantes para a gente. Vamos abrir? E hoje a gente vai abrir a nossa Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 2. E nós vamos ler 3 versículos, que são o 3, o 4 e o 5. E eles dizem assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí o texto continua falando que Jesus, apesar de ser Deus, de estar no trono, ele abriu mão de toda essa majestade e humildemente ele se fez homem aqui na terra para ser igual a cada um de nós, para pagar o preço dos nossos pecados, morrer na cruz no nosso lugar para nos dar a salvação. Quando Jesus fez isso, ele pensou na gente, ele não pensou só nele, ele pensou em cada um de nós e ele agiu com humildade. Sabe por que Deus fez isso? Jesus obedeceu ao que o Deus Pai falou. Então, Deus enviou Jesus, que era o seu único filho,
para vir aqui ao mundo, se tornar um homem como cada um de nós e oferecer a sua própria vida em sacrifício na cruz. Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. E ele teve uma atitude de humildade. É isso que esse texto tão precioso está nos ensinando, que nós devemos agir com humildade ou humildemente, considerando os outros superiores a nós mesmos e seguindo o exemplo que Jesus nos deixou. Mas você pode pensar assim, mas as pessoas não vão entender essa atitude humilde ou não vão valorizar essa atitude humilde. Não importa, Deus valoriza, Deus sonda o nosso coração, Deus vê a nossa atitude, Ele sabe o que está dentro do nosso coração e a intenção de cada coisa que a gente faz e cada palavra que a gente fala. E na própria Bíblia, ainda nesse texto de Filipenses 2, Paulo nos diz que Deus exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome e que um dia todo joelho se dobrará diante de Jesus. Que coisa linda! Deus reconheceu, Deus valorizou a atitude de humildade que Jesus teve para nos dar a salvação. Isso está me fazendo lembrar a história de um sapinho, um sapo muito inteligente, muito esperto e que gostava de ter ideias muito legais. Ele vivia saltitando por aí e fazendo novas amizades e tendo sempre ideias brilhantes. Mas lá naquele lugar onde o sapo mora, começou a chegar o frio, a estação do inverno, e ele ficou com muito frio. E conversando com alguns amigos seus, os gansos, ele descobriu que esses amigos estavam viajando junto para outro lugar, onde não tinha tanto frio, onde o clima era bem quentinho. E aí um desses amigos falou com ele: por que você não vem conosco? Junte-se ao nosso grupo e vamos viajar. O sapo achou até uma boa ideia, mas ele lembrou que não podia voar. Como ele ia viajar junto com os gansos? Mas ele era muito esperto. E aí pensou, pulou de um lado para o outro, pensando, até que ele teve uma brilhante ideia. Chegou para o grupo de gansos, os seus amigos, e falou: que tal se vocês pegarem um graveto bem forte, segurarem com o bico e eu viajo junto com vocês pendurado nesse graveto? Os gansos, como eram seus amigos e agiam sempre pensando em ajudar os outros, logo toparam essa ideia. E aí encontraram um graveto bem forte, seguraram com seu bico, o sapinho pendurou nele e assim eles começaram a viajar. Foram viajando, era um longo caminho até chegar num lugar quentinho. E por onde eles passavam, as pessoas olhavam lá para o alto e viam aquela cena diferente. 2 gansos segurando um graveto com um sapo pendurado. E eles ficavam muito admirados. Uau, que ideia legal! Quem será que teve essa ideia? E aí o sapo, ouvindo aquilo, ia ficando orgulhoso de si mesmo, porque ele tinha tido essa ideia. Mas eles continuaram viajando e mais pessoas comentavam: que ideia fantástica! Quem será que pensou nessa ideia? Até que em um determinado momento, de tanto sentir orgulho e de tanto inchar, o sapo resolveu abrir a boca para dizer: a ideia é minha! O que foi que aconteceu? Quando abriu a boca, o sapo caiu. Os gansos continuaram a sua viagem, foram para as terras quentinhas, se aquecer durante o inverno naquele local. E o sapo, tadinho, ele não foi humilde, ele não reconheceu que, apesar de ter tido a ideia, ele não tinha feito tudo sozinho. Sem a ajuda dos gansos, ele não conseguiria fazer aquela viagem voando. Mas o orgulho fez com que ele caísse
e se espatifassem no chão. É assim que a gente deve aprender com Jesus, aprender a ser humilde. Jesus deixou o seu trono de rei lá no céu e veio ao mundo em forma de homem para pagar um alto preço pelos nossos pecados. Esse preço foi pago através da sua vida. Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. E ele, nesse gesto de humildade, de se fazer homem, de abrir mão da sua majestade, por amor a cada um de nós, ele nos deixou um grande exemplo de humildade. E a gente deve imitar o exemplo de Jesus, assim como a gente leu lá na Bíblia, em Filipenses 2, que a gente deve agir humildemente, pensando nos outros, considerando os outros maiores do que nós mesmos. Jesus nos deixou esse exemplo e depois Deus o honrou esse sacrifício, honrou esse gesto de humildade que Jesus teve e fez com que não houvesse nenhum outro nome maior do que o nome de Jesus. E um dia todo joelho se dobrará diante dele. Então vamos aprender com esse exemplo que Jesus nos deixou de humildade, de pensar no próximo, de considerar sempre o outro maior do que a gente. Nunca agir com arrogância, com orgulho, mas sempre humildemente, como Jesus nos ensinou. Vamos orar e agradecer a Deus por esse ensinamento tão precioso? Ó Deus, muito obrigada porque a Tua palavra nos deixou exemplos tão preciosos de como Jesus agiu e como Ele nos ensina através do Seu exemplo, das Suas atitudes, a sermos cada vez mais humildes e a agir pensando no nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria para aprender a humildade de Jesus e colocá-la em prática todos os dias. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Isso me fez lembrar uma outra música, uma música que fala sobre obediência. Vamos ouvir? Tia Carla! Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Crianças, foi muito legal estarmos juntos mais uma vez.
Outras tias virão para compartilhar com vocês ensinamentos e histórias muito preciosas da vida. E daqui uns dias eu vou voltar a estar aqui novamente. Enquanto isso, vamos aprendendo com o exemplo de Jesus. Um beijo bem grande. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau!